Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar algo com a igreja. Algo que o Senhor, Ele tem falado muito forte ao meu coração. Eu tive a oportunidade de falar um pouco a respeito disso numa quarta-feira de oração que nós tivemos aqui. E hoje, para a glória de Deus, graças a Deus, recebi mais uma oportunidade, O pastor Tiago mandou uma mensagem para mim hoje. E eu quero dar continuidade a esse tema, a essa palavra, que assim tem me feito muito bem. E eu acredito que fará também bem a outras pessoas. Antes de ler o texto que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de ler, primeiramente, algo que o Senhor foi me mandando escrever há alguns dias atrás, que eu achei muito interessante. Depois eu lendo, depois de escrever eu fui ler, e realmente eu disse: Senhor, nada disso poderia sair de mim. Tais palavras não poderiam vir de meus conhecimentos ou do meu intelecto, mas somente o Teu Espírito, através da sabedoria divina, é que o Senhor nos concede, pela graça dEle, muitas coisas que nos fortalecem. Então, antes de entrar no texto, eu queria ler essas palavras que eu fiz um rascunho a respeito delas. Por enquanto, só ouça, preste bastante atenção. E o tema é a maldade do homem e a bondade de Deus. E Deus, através do seu Espírito, foi me fazendo escrever algumas coisas. E eu comecei assim, irmãos. Vivemos em um mundo que, infelizmente, o prazer de muitos tem sido expor mais a maldade dos homens do que a bondade de Deus. Como exemplo, o Senhor me fez citar que quando alguém que vive uma vida criminosa e é alcançado por Cristo, passando a viver uma vida totalmente oposta à que antes vivia, percebemos que não há uma ênfase tão grande por parte dos meios de comunicações ou até mesmo das pessoas em volta. Mas se porventura alguém que aparentemente demonstrava viver uma vida correta e se ver envolvido em algum escândalo ou algo criminoso, logo esse ato é exposto de uma forma muito mais potencializada do que o ato anterior, fazendo-nos entender que o prazer de expor a maldade dos homens é maior que expor a bondade de Deus. Isso foi no dia 19 que o Senhor me deu. No dia 20, mais uma vez, meditando e lendo, e o Senhor me fez escrever algo novamente, que diz assim: a palavra de Deus nos mostra que o amor de muitos iria esfriar por conta do aumento da maldade, ou seja, por conta do aumento da iniquidade, que está escrito lá em Mateus, no capítulo 24, verso 12. Logo vemos o quanto a maldade dos homens não contribui de forma positiva, mas sim de forma negativa. Por outro lado, a bondade de Deus traz muitos benefícios, e um desses muitos benefícios chama-se arrependimento. Lá em Romanos, a referência bíblica, Romanos capítulo 2, verso 4, que a bondade de Deus, ela gera arrependimento no coração do homem. Logo devemos entender que, quando priorizamos enfatizar mais a maldade dos homens do que a bondade de Deus, de maneira alguma estamos contribuindo em favor do reino de Deus. Pois no reino de Deus, a justiça dos homens não prevalece. Em várias parábolas, Jesus deixou claro que no seu reino, o que prevalece é a justiça de Deus. Um exemplo de uma parábola, eu até citei aqui, é a parábola do homem que sai à procura de trabalhadores, onde ele encontra o primeiro grupo, logo cedo de manhã, e depois encontra um outro grupo, e mais adiante outro grupo. Por fim, faltando apenas 1 hora para terminar o serviço,
ele leva mais um grupo. E quando começa a pagar, ele começa pelos últimos, aqueles que chegaram por último. E ele deu um denário. Os que chegaram primeiro, observando que haviam recebido um denário, os que chegaram por último, logo imaginaram: opa, nós vamos ganhar mais. Porém, foi acertado um acordo com eles, quando os chamaram para trabalhar. Vocês querem trabalhar na minha vinha? Eu pago um denário. Sim, queremos, Senhor. Houve um acordo, não houve injustiça ali. Mas eles entenderam como se uma injustiça estivesse acontecendo. Mas o Senhor responde: por acaso o dinheiro não é meu? Eu dou para quem eu quiser, eu gasto com o que eu quiser. Por acaso eu não posso ser generoso? Ou seja, quantas vezes nós agimos dessa forma? Deus é generoso, e Ele é generoso por natureza. Deus não é generoso porque aquela pessoa fez alguma coisa para que Deus fosse generoso com ela. Não, Ele é generoso. Por mais que sejamos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Ele permanece fiel. Continuando. Esse foi no dia 20 que o Senhor me fez escrever. Está acabando, só um caderno de 12 matérias. Não é o livro ainda. E isso é tema de livro, viu, irmãos? Vá orando aí por mim, para que eu possa começar, não é terminar. Começar o livro. Durante algum tempo, a minha pessoa, acreditava que estava sendo usado por Deus, ao me deparar com a maldade de alguém e de alguma forma expor essa maldade, para que todos soubessem que o homem era mau. Mas Deus, através do seu Espírito, me fez olhar para a vida do seu Filho Jesus e enxergar algo de uma maneira que nunca havia visto. Com toda certeza, um dos motivos de Deus ter enviado seu Filho para passar por tudo que passou, não foi para mostrar o quanto o homem era mau, mas sim para mostrar o quanto Deus é bom. Não que de alguma forma a maldade do homem não viesse a ser revelada, mas o que quero dizer é que a prioridade era sim revelar o quanto Deus é bom. Em toda a Bíblia, Deus tem mostrado para todos sua bondade. Ao observar a genealogia de Jesus, nós vamos encontrar nomes de pessoas improváveis que fizeram o que era mal. Por outro lado, podemos ver o quanto Deus foi bom para com essas pessoas. Lá em Mateus capítulo 1, nós vamos ver a genealogia de Jesus, que não vou citar aqui, mas tem nomes ali que você diz assim: o que esse nome está fazendo aqui? Né? O que esse nome está fazendo aqui? Ali havia nomes de prostitutas, adúlteros. Então a gente se pergunta: por que esse nome está aqui? Mas foram pessoas que a descendência de Jesus viria. Isso é o que, pastor? É a bondade de Deus. Olhe para você, eu olho para mim e vejo a bondade de Deus. Porque o que seria de mim se não fosse Deus? Se não fosse a sua bondade? Mas ainda há pessoas que acreditam que está vivendo o que está vivendo porque é bom demais. Não, irmãos. Se você está vivendo o que está vivendo é porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E para finalizar, o Senhor me fez lembrar de um episódio que aconteceu comigo. Estava pilotando uma moto, quando de repente um carro entra na minha frente, onde acabei colidindo com ele, fazendo com que me jogasse no chão. O motorista do carro foi embora, sem prestar qualquer socorro. A princípio veio em minha mente: como o homem é mau, como alguém faz isso, como alguém é capaz de fazer isso, derrubar uma pessoa e agir como se nada tivesse acontecido e ir embora. Porém, o que Deus me fez ver, foi aí que Deus me fez enxergar que diante da gravidade do impacto, onde sofri apenas algumas escoriações, pude realmente ver não mais a maldade do homem, mas enxerguei com mais clareza a bondade de Deus.
E eu terminei dizendo: obrigado, Senhor, pela tua bondade. Diga que Deus é bom sempre. Diga que Deus é bom sempre. Em todas as situações. Em todos os momentos. Hoje, antes, o pastor Tiago mandou a mensagem perguntando se nós pretendíamos vir à igreja. Eu disse que sim. Mas algo estava acontecendo. A minha esposa extraiu um dente e algo anormal. Ela extraiu o dente por causa da dor. Mas a dor só aumentou. Só piorou. E ali, naquele momento, eu vendo ela na cama chorando, eu chamei as minhas filhas e disse: venham, vamos orar pela mãe de vocês. E ali nós usamos a autoridade que há no nome de Jesus. Irmãos, para a glória de Deus, foi algo instantâneo. Aquela que estava chorando de dor, agora já não estava mais chorando de dor. Ela não estava falando, mas no decorrer da oração, já estava dando glória, falando em línguas, entrando em mistério e agradecendo a Deus. Quem não podia nem abrir a boca, agora já estava falando em línguas, agradecendo a Deus. Foi quando eu mandei a mensagem para o pastor Tiago e eu disse: pastor, aconteceu um milagre agora há pouco, para a glória de Deus. É a bondade de Deus na vida do ser humano. Porque tudo que Deus fez foi para mostrar o quanto Ele é bom na vida do ser humano. Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá nos Salmos, de número 136. Esses Salmos, ele fala muito da bondade de Deus. Ele fala muito de quanto Deus é bom. E aqui o salmista, ele vai citar alguns motivos, ele vai citar algumas opiniões dele a respeito do porquê que Deus é bom. Primeiro ele começa dizendo, Salmos de número 136, Salmo 136, peço perdão aos irmãos, procure com calma. Todos encontraram? Glória a Deus. Veja como ele começa. Aqui na minha tradução, a NVI diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Há algumas traduções, talvez a tua, diz: a sua benignidade dura para sempre. Misericórdia. Mas isso não vai mudar o contexto, isso não vai mudar o conteúdo da mensagem. Amém? Vamos lá. Verso 2. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, preste atenção, ao único, não há outro ou outros, mas ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos,
o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Baçã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Eu quero fazer uma oração, queria que você também orasse aí no teu lugar. Pai, nesta noite, teu povo, a tua igreja, quer ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. Teu povo necessita da revelação. E eu clamo ao Senhor para que esta revelação chegue não só aos ouvidos, mas ao coração de cada um de nós. Que possamos, Senhor, nesta noite, verdadeiramente ser alcançados por esta palavra rema que vem do alto dos céus. Não só nós que aqui estamos, mas todos aqueles que estão nos seus lares nos acompanhando, que também sejam agraciados com essa mensagem. E que o teu nome, Pai, seja glorificado. É assim que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que levou a falar da bondade de Deus? Na verdade, irmãos, algum tempo atrás, eu gostava muito de assistir programas policiais. Almoçando, jantando, enfim, eu gostava muito. E tudo que a maioria desses programas mostram é só maldade. Somente maldade. Assassinatos, estupros, tudo de ruim, assalto, que você puder imaginar. É isso que esses programas revelam. E Deus me fez entender uma coisa. Como igreja, não basta o mundo estar revelando, estar expondo a maldade do homem. Por que que nós também iríamos prestar tal papel? Expor a maldade do homem. Ah, pastor, mas fez isso, tem que ser mostrado que é para não fazer mais. Não, irmãos. Pelo contrário. Não estou aqui dizendo que nós temos que ocultar erros. Jamais. Não estou aqui dizendo que devemos passar a mão por cima do erro de pessoas. Não. Mas a função de expor os pecados, os erros dos outros, não é nossa. Eu estava meditando e pude contemplar que lá em João capítulo 8, quando é levado até Jesus uma mulher que foi pega num ato de adultério. Quem a levou? Os religiosos da época. A religião levou até Jesus uma mulher no meio da multidão, expondo ela diante de todas aquelas pessoas para envergonhá-la mais ainda. E o que nós encontramos nessa passagem? Eles procuravam motivo para acusar Jesus de alguma coisa, para encontrar erro em Cristo de alguma forma, mas Jesus é a própria sabedoria. Ele não tinha sabedoria, ele é a própria sabedoria. Jamais ele iria cair em laços, jamais ele iria cair em armadilhas, e ele estava pronto para tudo. E naquele momento, como todos nós já conhecemos muito bem essa passagem bíblica, no momento em que ele apresenta a mulher, ele expõe a mulher e ainda diz para ele, ainda diz para todos o que ela havia feito. Porque é isso que a religião faz. A religião, ela tem prazer de expor o pecado, ela tem prazer de envergonhar, ela tem prazer de ver você sendo castigado, sendo punido. Esse é o prazer da religião, não é o prazer de Cristo. Por que que eu digo isso? Dentro dessa passagem nós vemos algo interessante, que Jesus diz: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério.
A lei de Moisés diz isso. O que a lei diz? Que ela tem que ser apedrejada até a morte. E ele se cala. E escrevendo no chão, muitos até hoje se questionam o que Jesus escreveu. A Bíblia não relata. Existem algumas questões que pessoas dizem isso ou aquilo. Na verdade, não temos certeza do que ele escreveu, mas algo estava simbolizando ali. A lei foi escrita primeiramente por quem? Deus. Deus entregou as tábuas, que chamamos de tábua. Na verdade, não era tábua, eram pedras. Deus entregou as pedras com a lei que foi escrita pelo próprio Deus, que foi escrita com o dedo do próprio Deus. Então Jesus, era como Jesus estivesse dizendo ali: vocês querem falar de lei para mim? Se eu que escrevi a lei, se eu que entreguei a lei. E ali ele é questionado. Então ele, vendo aquela situação, ele diz: tudo bem, se houver alguém aqui que não tenha pecado, que esteja sem pecado, podem puni-la, podem atirar a primeira pedra nela. Todos, sem exceção, foram largando suas pedras e indo embora, e saindo. Mas tinha um ali, que se quisesse apedrejá-la, ele teria apedrejado. Quem era? Somente ele. Mas ele diz assim para ela: cadê eles, mulher? Cadê eles? Não te condenaram? Não, Senhor. E ele diz: nem eu. Você está perdoada. Vai e abandone a tua vida de pecado. Não peques mais. O que Jesus estava dizendo com isso? Estava exigindo algo dela? Não. Ele estava dando condições a ela, para ela viver uma vida de santidade. Porque se somos santos, é porque Ele nos condiciona para ser santos. A santidade não é fruto, não é obra de homens, mas a santidade é um fruto que vem do Espírito. É um fruto do Espírito. Então Cristo, Ele gera isso em nós. Ele nos dá. E isso nos leva mais e mais a desejar no nosso coração e falar dessa bondade dEle. Irmãos, Samaria foi evangelizado primeiramente, não por Filipe, mas Samaria, lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Filipe evangelizando Samaria. Mas Samaria, primeiramente, foi evangelizada por uma mulher que estava vivendo uma vida de adultério, a qual Cristo se apresenta a ela, e é a única passagem que eu vejo Jesus expondo o pecado de uma mulher, mas não diante da multidão. Ele expõe o pecado somente diante dela, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence que nós estamos errados, que nós estamos errando. É o Espírito Santo que nos convence, porque Deus, Ele não tem prazer de nos ver humilhado, Ele não tem prazer de nos ver envergonhado, Ele não tem prazer de ver que cada vez mais nós venhamos sofrer pelos nossos pecados, não. Mas o prazer dEle é de nos ver de cabeça erguida, andando em retidão, em santidade, porque é isso que Ele gera dentro de cada um de nós. Esse Deus é bom ou não é? A religião, ela aplaude quando você está sendo punido. Ela aplaude quando você está sofrendo consequências de atos pecaminosos. Mas o Espírito de Deus, Ele não tem esse prazer. Mas pelo contrário, Ele muda o curso da história. Eu não estou dizendo isso porque me disseram. Eu não estou dizendo isso porque eu ouvi alguém falar. Mas eu estou dizendo isso porque eu estou vivendo isso. E não tem nada melhor do que quando você vive algo da parte de Deus, para que você fale para alguém e que alguém também venha viver algo bom da parte de Deus.
Porque o que eu estou vivendo hoje, irmãos, pela maldade do homem, eu estaria na sarjeta, eu estaria em uma mesa de um bar, eu estaria caído, quem sabe debaixo de um viaduto, e olhe lá se eu estivesse vivo. Mas por causa da bondade de Deus, estou eu aqui falando do amor desse Deus que é maravilhoso. Por causa da bondade dele. Então, diante disso, eu pergunto à igreja: vale a pena falar da maldade dos homens? Não vale. O que vale a pena é falar da bondade de Deus. O que nós lemos aqui nos Salmos de número 136, o salmo inteiro, falando do quanto Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, a bondade de Deus é algo que é incompreensível pela mente humana. Entenda o que eu vou lhe dizer. A mente humana, quando eu digo mente humana, uma mente que não foi renovada ainda, uma mente que não nasceu de novo, ela não vai compreender, ela não vai entender a bondade desse Deus, a misericórdia desse Deus, que uns chamam de misericórdia, outros chamam de bondade, outros chamam de amor, mas que é a mesma coisa. Um exemplo: Jonas, o que ele diz? Veja o que diz. Se você puder abrir para acompanharmos. Quando Jonas é enviado à cidade de Nínive, uma cidade que estava totalmente perdida, a Bíblia vai dizer que era um povo que já não sabia mais discernir a diferença entre a sua mão direita e da sua mão esquerda. Era um povo que maltratava, matava profetas. Uma cidade que gostava de matar profetas. Estava totalmente fora dos princípios, fora da vontade de Deus. Um povo mau, na verdade. Um povo que estava totalmente envolvido com a maldade. E Deus envia o seu profeta, o seu servo, para dizer um recado só: em 40 dias, Nínive será destruída. Em 40 dias, essa cidade será destruída. Era só isso. E veja uma coisa: a Bíblia diz que a cidade era grande, cerca de 3 dias para caminhar, para dar esse recado. Ele deu esse recado em quantos dias? Em 1 dia. Será que ele estava com pressa de ver o povo queimando? Será que ele tinha pressa de ver o povo sendo castigado? Era 3 dias, irmãos. A Bíblia diz que a cidade era ampla e era 3 dias para percorrer. Mas, ou seja, ele já não estava mais andando, ele estava correndo. Olha, vai ser destruído. 40 dias vai ser destruído. Porque, irmãos, esse é o prazer de algumas pessoas. Sabe, a maioria não tem prazer de dizer: olha, Deus é bom, irmãos. Mas é justiça também, pastor. Eu sei disso. Só que a justiça dele não é a nossa. E vai chegar o momento que Deus vai manifestar a justiça dele, e você vai ficar de queixo caído. Como é? É assim mesmo, é assim mesmo. Vai chegar um momento que você vai olhar, sabe aquelas pessoas quando acontece algo, dizem assim: justiça, justiça. Não é justiça, ali é vingança. É vingança. Porque está esperando que algo aconteça igual ou pior. Justiça é a de Deus. Quando Deus diz assim: minha é a vingança. Não é assim que ele diz? Aí tem crente que bate no peito: ó, Deus está dizendo que vai se vingar por mim, mas tu não tem noção do que ele vai fazer. Você vai olhar e vai dizer: não era isso que eu pensei não, Senhor. Veja aqui o que diz aqui. Capítulo 4. Jonas capítulo 4 diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Olha aí,
Com o quê, pastor? Ele ficou descontente com o quê? Porque Deus agora não ia mais destruir a cidade. Deus não ia mais destruir o povo. Jonas agora estava triste, enfurecido. Por quê? Quantas vezes, quantas pessoas não se decepcionam? Porque olha e diz assim: eu pensei que Deus ia descer a lenha, mas o cara está cheio de bênção. Porque Deus, Ele é bênção, e Ele dá bênção para quem Ele quiser. Ele faz na vida de quem Ele quiser. E é o que Ele vai dizer aqui, irmãos. Ele orou ao Senhor, versículo 2. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Veja, por que agora ele estava querendo morrer? Porque ele esperava que um povo fosse destruído. Irmão, tem muita gente que vai querer morrer, porque está esperando o teu fim. Mas Deus está começando uma nova história. Então quem quiser morrer, que morra. Quem quiser pedir para morrer, que morra. Porque eu vou viver essa nova história que Deus tem para a minha vida. E assim você também vai viver essa nova história que Deus tem para a tua vida. Sabe, irmãos? Porque é isso que a religião faz. A religião, ela almeja que você seja espremido, punido, machucado, maltratado. Você só pode chegar ali depois que passar pela chibata. Não, primeiro tem que apanhar, pastor. Sério? Não estou aqui prometendo e dizendo que a vida de um cristão não é uma vida de luta. Luta vamos passar, luta vamos enfrentar. Mas como vamos vencer se não lutar, né? Se não tiver uma luta pela frente. Mas olha a resposta de Deus. No versículo 4, ainda no capítulo 4, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Você tem alguma razão para estar chateado? Qual a razão que você tem? Pronto, essa foi só a pergunta que Deus fez. E aqui vai dizer que Deus, no versículo 5, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele ainda tinha uma esperança de que a cidade seria destruída. Ele ainda tinha dentro do coração dele que Deus vai destruir. Porque essa é a vontade dele, era a vontade dele. Era de ver a cidade sendo destruída. Porém, no versículo 6 vai dizer: então o Senhor Deus, presta atenção, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha que maravilha, como Deus é bom, irmãos. Deus fez crescer ali. Pastor, mas nasceu na hora essa árvore? Deus é Deus, eu não vou duvidar não. Eu não vou duvidar que Ele fez surgir. Não, Ele fez uma figueira secar imediatamente. Por que Ele não pode fazer uma árvore surgir imediatamente? Deus é Deus. E o que acontece diante disso? No verso 7, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Será que estava quente o sol, hein? Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir
a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui colocaram pena, mas a palavra certa não é pena, porque Deus não tem pena. Isso não é um sentimento de Deus, não. Mas olha o que Deus diz para Jonas: tu está triste por causa de uma planta, que nasce num dia e morre no outro, e eu não posso também ficar triste com a destruição? Deus não se alegra com a destruição de ninguém, porque Deus é bom. Deus é bom. Diante de tudo isso que Deus colocou no meu coração, irmãos, falar mais da bondade dele e menos da maldade do homem. Falar da maldade do homem não é função minha, não é função da igreja. Mas a função da igreja, se a igreja quer prosperar, se a igreja quer ver milagres, se a igreja quer ter alegria no seu coração, é começar a falar da bondade de Deus, é manifestar a bondade de Deus. Pastor, eu não tenho nada para dizer que Deus é bom. Tem. Levantou hoje? Levantei. Queria dormir mais, mas levantei. Já é um motivo suficiente para dizer que Deus é bom. Conseguiu dormir a noite inteira? Eu consegui, pastor. Então é motivo, porque tem pessoas se drogando, tem pessoas tomando remédio para tentar ter uma noite de sono, e vai começar a dormir 5 horas da manhã, quando observa o dia já está amanhecendo, porque não dormiu. Irmãos, feliz daquele que deita e logo dorme, e quando percebe o dia amanheceu, porque passou a noite inteira dormindo, porque essa é a vontade de Deus, é de ver o seu povo bem. Mas muitas vezes o que nós sofremos está relacionado ao que nós mesmos estamos construindo na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que a língua, ela tem o poder da vida e da morte. As palavras que nós declaramos, elas vão surtir efeito na nossa vida. Eu aprendi a mudar o meu linguajar. E quando a igreja mudar o linguajar, a igreja vai começar a usufruir daquilo que o reino de Deus está nos oferecendo. Porque o reino de Deus oferece tudo de bom que você imaginar e um pouco ainda melhor. O reino de Deus oferece tudo de bom que você imaginar e um pouco mais. Porque essa é a vontade de Deus. É que o seu povo viva bem. É que o seu povo tenha paz. É que o seu povo seja feliz. O intuito dessa mensagem é despertar a igreja para começar a propagar mais a bondade de Deus do que a maldade dos homens. Porque o próprio Jesus diz que o homem é mau, e nós sabemos que o homem é mau. Vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai Celeste. Jesus é procurado por um jovem, e esse jovem disse: mestre, o que hei de fazer de bom para entrar no reino de Deus? Ele diz: por que tu falas de bondade para mim, que bom só tem um? E quem é esse? É Deus. Bom só tem um, e esse é Deus. Quando Jesus disse isso, ele ainda estava como homem. Ele era Deus, mas ele estava como homem. Não havia morrido ainda, não havia ressuscitado, não havia surgido de uma forma diferente, para nos mostrar que o homem é mau, mas Deus é bom. Deus sempre é bom. Nós temos um hábito de olhar para alguém e dizer assim: fulano gostava de fazer bondade, fulano era tão bom. Na verdade, irmãos, não é que fulano era bom, é que a bondade de Deus estava sendo manifesta através da vida daquele fulano. Ah, eu fiz tanta bondade para
para pessoas e pessoas me retribuíram com maldade. Não! Tira isso da tua boca. Se alguma bondade foi manifesta através da tua vida, essa bondade não veio de ti, mas essa bondade veio do Senhor, porque somente Ele é bom. Nós só estamos fazendo aquilo que o Espírito de Deus está nos conduzindo para fazer. E quanto mais fizermos, melhor você vai se sentir. Deixa eu te perguntar, igreja. Quando você está falando sobre um assunto ruim, você se sente bem? Eu acredito que não. Eu acredito que uma pessoa normal, ao falar de algo ruim, de tragédias, ela não vai se sentir bem. Um assunto onde o tema, uma roda, onde o tema do assunto é maldade, é crueldade, aquelas pessoas elas vão sair dali mal, elas não vão sair bem mais. Uma roda onde o tema é bondade, é coisa boa, é amor, é paz, vai todo mundo sair dali tocado, transformado, com a sua mente totalmente aliviada de qualquer perturbação. Às vezes a gente olha e vê as pessoas perturbadas, mas você não conhece o histórico, você não sabe o histórico, você não sabe o que estava acontecendo, que tipo de situação essa pessoa estava vivendo. Porque eu acredito, quanto mais eu estiver perto da maldade, a tendência de me tornar uma pessoa má é ainda maior. Mas quanto mais eu me aproximo da bondade, a tendência de viver algo bom também vai aumentando cada vez mais. Perto de Deus, a bondade é transbordante na nossa vida. Próximo de Deus, nós vamos viver. Para encerrar, entenda uma coisa. Deus não fez algo de bom para nós, porque nós éramos bons. Mas uma coisa é certa: se fazemos algo de bom hoje, é porque a bondade de Deus está sendo manifesta na nossa vida. Porque o pecado corrompeu, contaminou o homem, tornou o homem mau. O pecado fez do homem uma imagem desfigurada diante de Deus. Mas através da bondade de Deus, através do amor de Deus, Cristo foi desfigurado para que uma nova imagem fosse colocada em nós diante do Senhor. Porque se hoje Deus olha para nós e Ele vê algo bom em nós, não é por causa de nós, mas é por causa do seu Filho Jesus. Somente por causa do seu Filho Jesus. Deus olha para o homem que um dia foi um pecador. Porque, irmãos, não se escandalizem com o que eu vou dizer. A igreja precisa mudar o linguajar. Não estou aqui para corrigir ninguém. Entenda isso. Eu digo isso com toda humildade. Deus sabe porque é isso que eu estou fazendo nos dias de hoje. Mudando o meu linguajar. Eu tenho que parar de dizer a respeito de mim aquilo que a Bíblia não diz sobre mim. Eu tenho que começar a dizer apenas o que a Bíblia diz ao meu respeito agora. Aquilo que a Bíblia fala ao meu respeito agora. Eu tenho que aprender a declarar isso sempre. A Bíblia não diz que eu sou um doente. A Bíblia não diz que eu sou um cansado. A Bíblia diz totalmente o oposto daquilo que nós estamos falando constantemente. Ah, pastor, mas eu estou sentindo. Mas fé não é ver, fé é crer. Então, se eu vou declarar apenas quando eu estiver vendo, não é fé. Quando eu mudo meu linguajar, automaticamente a minha vida também vai mudar. A minha vida muda. Então é hora de nós, como igreja, começarmos a declarar santidade na nossa vida. Não com arrogância, não com um coração orgulhoso, não, com um coração humilde. Por que você é santo hoje?
Por que você é santo agora? Por causa de Jesus. Porque Ele é santo. Sede santo, como o santo é o nosso Senhor. O que eu estou citando aqui é somente a palavra, igreja. Então, como igreja, está na hora de começar a declarar não o que a Bíblia não está dizendo ao teu respeito. Porque o que Deus está querendo nesse momento é que nós, como igreja, venhamos abrir a nossa boca e começar a declarar aquilo que está escrito aqui ao nosso respeito. Aquilo que está sendo declarado aqui ao nosso respeito. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele levou sobre si. Não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia está dizendo que Ele levou sobre si. Então eu tenho que declarar. O pastor Tiago falou aqui, você lembra quando foi a sua libertação? A nossa libertação aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Sim ou não? Ou Ele precisa ser pregado de novo? Não. A nossa libertação aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Agora tem um porém. Ser livre é outra coisa. Viver como alguém livre é outra coisa. O povo estava no deserto, escravizado? Eles estavam escravizados no deserto? Não. Eles haviam sido libertos. Eles foram libertos. Eles saíram do Egito. O Senhor os tirou do Egito. Mas não estavam vivendo como livres. Não estavam vivendo como pessoas livres. Porque sentiam saudades do Egito. Sentiam saudades e queriam voltar para lá. Há muitos crentes que ainda sentem saudade de voltar. Mas já foram libertos. Que confusão é essa, pastor? Nenhuma confusão. É questão de entender e compreender. É como alguém que está trancafiado numa cela. Oi, voltou. Alguém que está trancafiado numa cela porque foi mal. Essa pessoa foi muito má. Ela cometeu atos imperdoáveis. Ela está ali, naquela cela, naquela gaiola. E de repente chega alguém e diz assim: olha, você está livre. Quebra o cadeado e diz: você está livre. Porém ela, olhando para tudo que ela cometeu, ela diz: não. Glória a Deus. Então ela começa a lembrar de tudo que ela fez. Toda maldade, toda crueldade. E ela duvida. Ela duvida. Não pode ser assim. Eu estou aqui já há muito tempo. Eu ainda vou passar mais tempo pelo que eu fiz. Não é hora ainda. Tem crente que ainda está cativo, porque ele está olhando para o que ele fez. Não, eu ainda vou penar um pouquinho, porque o que eu fiz foi grave. Eu vou penar um pouquinho, para com isso, e olha para Deus, olha para Jesus e veja que Deus é bom. Ele não te tirou dali, ele não abriu a gaiola, ele não quebrou o cadeado porque você é bom, mas ele abriu o cadeado porque ele é bom. Agora eu tenho que viver. Eu tenho que viver mediante a bondade desse Deus todo dia. Todos os dias eu tenho que viver mediante a bondade desse Deus. Porque Ele é bom, porém o cara continua na gaiola, mas não há mais cadeados, porque eles foram quebrados. E é o que eu quero dizer nesta noite: Jesus quebrou todos os cadeados da nossa vida. Sério, pastor? Sério. Eu digo isso com toda a convicção. Jesus quebrou todos os cadeados da nossa vida. Todas as áreas da tua vida. Pastor, ainda está amarrado e eu preciso ir para a sessão de descarrego
Lá não tem não, na igreja, sessão de descarrego. Não, tudo foi descarregado na cruz. Foi descarregado lá. Há mais de 2000 anos atrás já foi descarregado. Não preciso de sessão de descarrego, porque o meu Jesus descarregou tudo que era ruim. Ele levou tudo para o inferno, mandou para lá. Já está descarregado. Então nós temos que ter essa mentalidade, mas muda a linguagem, muda o modo de falar as nossas orações. Ah, Senhor, eu sou um pobre coitado. Eu sou um miserável. Não, não sou. A Bíblia não diz isso a meu respeito. Eu não sou pobre coitado. Eu não sou um pobre coitado. É isso que o diabo quer que eu diga todo dia ao meu respeito. Não, eu não vou dizer isso. Eu não vou declarar isso. Eu vou começar a declarar aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Pastor, mas está ali. Não use versículos isolados para fazer pregações. Ou simplesmente fazer uso para a tua vida. Não. Olhe para Jesus. E veja que tudo que ele fez porque ele é bom. Porque Deus é bom. E eu quero viver isso cada dia mais. Hoje eu vi um milagre acontecer instantaneamente, irmãos. Fazia tempo, eu não estou aqui tirando mérito para mim. Eu até cheguei ao ponto, pelo engano de Satanás, acreditar que Deus não estava ouvindo mais as minhas orações. Por causa dos meus erros. Porque é isso que o diabo faz. Ele coloca na tua mente. Deus só vai te ouvir se tu estiver andando bem certinho. Deixo bem claro uma coisa para a igreja. Essas palavras não são palavras de incentivo. Para ninguém sair por aí fazendo o que é errado. Jamais. Jamais irei dizer isso. Mas Deus não está ouvindo as tuas orações porque Ele está andando certinho. Ele escuta as orações porque Ele é bom. Ele é bom. E quando nós entendermos isso, nós não vamos querer mais andar de maneira errada. Aquela mulher samaritana, seus pecados foram expostos entre ela e Jesus. Porque Jesus disse: vai e chama o teu marido. Não tenho marido, Senhor. Disseste bem. Tu já tiveste 5 maridos e esse que tu está contigo não é teu. Revelou para ela ali, expôs para ela. Eu me perguntava por que Jesus ficou ali sozinho naquele poço. Mandou os discípulos para outro lugar. Porque iria acontecer um diálogo ali. Iria acontecer uma conversa, porque Deus não faz nada por acaso. Iria acontecer uma conversa ali, que Jesus iria expor o pecado de uma mulher. E ele não queria envergonhar ela diante de ninguém. Mas só estava ele e ela. E aquela mulher saiu evangelizando a cidade. E a cidade inteira foi ouvir Jesus. Porque ela falou da bondade dele. Vamos falar da bondade de Deus, irmãos? Vamos falar da bondade de Deus. Vamos fofocar a respeito de Jesus? É bom demais. Chama alguém de: rapaz, eu tenho uma fofoca boa para te contar. É uma estratégia, viu? Escuta aí. Porque a palavra fofoca, ela chama atenção. Fofoca chama atenção. Eu tenho um babado fortíssimo para te dizer. Tu não sabe de uma coisa. Quer ver alguém te dar atenção? Tu não sabe o que aconteceu. O que foi? Conta, conta. Eu descobri hoje que Jesus é bom demais. Oh, glória. Esse Jesus é bom demais. Irmãos, eu não vou chorar porque eu sou duro. Não é que eu seja duro, Deus sabe do meu coração. Mas estou vivendo essa bondade de Deus tão maravilhosa. Essa bondade que todo dia é manifesta na nossa vida.
Todo dia. Houve um momento agora recente, não muito tempo. Eu me lembrei do deserto, o maná. Deus dava o maná todo dia, né? Então, todo dia, Deus enviava o que comer. Eu não tinha guardado, não tinha nos armários, mas todo dia Deus enviava o maná. É porque eu estava merecendo? Não. É porque Ele é bom. Ele é bom. E essa é a pregação que quer dizer para você que Deus é bom. Tem um louvor aí daquela... Tem aquele louvor que fala da bondade de Deus. A minha esposa está curada, mas ainda está aposentada ali na voz dela, né? Senão eu iria convidar para ela louvar. A Ivani, bora Ivani, canta, sobe aí para a gente louvar esse hino e finalizar a pregação. Oh, glória, Jesus. Irmãos, você não tem noção do quanto eu estou tão feliz, estou tão alegre, estou tão contente. Sabe, eu estou tão contente. Pastor, você está com os bolsos cheios. Algo melhor do que os bolsos cheios. Eu estou com meu coração cheio de fé e esperança. E o que foi que gerou isso dentro do Senhor, pastor? Com certeza não foi assistindo um 9-0 ou outro semelhante. O propósito aqui não é denegrir imagem de programa nenhum, mas é alertar a igreja, começar a buscar, começar a procurar. Constantemente nós estamos falando assim: busque ao Senhor, busque a Deus, busque mais a Deus. A expressão buscar a Deus é ir para o culto. Tem muita gente no culto que não está buscando a Deus. Nós sabemos disso, irmãos. Mas buscar a Deus, eu acredito que é começar uma nova etapa diferente. Começar a trocar, começar a mudar. Muitos podem mudar uma roupa sem o seu coração ter sido transformado. Porque a transformação só quem faz é o Senhor. A mudança qualquer um muda, mas a transformação é só o Senhor. O homem pode se parecer com um crente, o homem pode se parecer com um nascido de novo, mas só quem leva alguém a um novo nascimento é Jesus. Somente Ele. Então, nesta noite, eu queria convidar você, se puder, ficar de pé. Somente o que pode. Os que não podem, permaneça sentado no teu lugar. E que a partir de hoje, o teu assunto não seja o pecado do irmão. Esses dias eu fui em um lugar comprar um frango. Aí de repente, eu aguardando o frango, e o rapaz lá disse para o outro que estava trabalhando com ele: fulano, tu sabe aquele irmãozinho que passa de bicicleta aqui, da igreja ali? Sei. Ele caiu, estava ali num bar. Aí o outro cara disse: eu não acredito, eu nunca pensei daquele irmão cair. Vira notícia. Vira notícia, porque infelizmente muitas vezes isso está dentro da igreja, irmãos. Está dentro da igreja. Vi um vídeo de um pastor que estava ministrando. Aí de repente ele chamou um de seus pastores que estava sentado no altar e ele disse assim: pastor fulano de tal, desça do altar. Desça agora do altar. O senhor sabe por que o senhor está descendo? Porque aqui tem Deus. Eu olhei para aquela cena, me perdoe, mas não foi uma atitude de Deus. Mas pastor, o pastor estava em pecado. Quem expõe
e envergonha o homem com o seu pecado é a religião, é Satanás. Cristo, ele nos convence do pecado e gera uma justiça dentro do nosso coração. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida, nos convencer, gerar arrependimentos cada vez mais, porque o perdão já foi nos dado, só falta a gente entender isso. A libertação já aconteceu, só falta eu viver como alguém livre. E quando isso acontecer, a igreja, ninguém vai parar ela não, porque alguém que vive como um livre, essa pessoa vai fluindo no Espírito em todo lugar que ela chegar. Onde você chegar, depois de hoje, se já fazia isso, continue fazendo. Se não fazia, comece a fazer. Fale da bondade de Deus. Diga o quanto Deus tem sido bom na sua vida. Diga o quanto Deus tem sido bom para a sua família. Diga o quanto Deus tem sido bom para os seus filhos. Diga o quanto Deus tem sido bom na sua casa, no meio dos seus, aonde você chegar. Oh, aleluias. Adore ao Senhor Jesus. Aleluias. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Oh, aleluia, Deus. Todos os dias Declare isso. eu estou em tuas mãos. Aleluias. Desde quando me levanto até eu me deitar, Eu creio, eu Senhor. cantarei da bondade de Deus. Obrigado pela tua bondade, Declare. Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Oh, aleluia, glória a Deus. eu cantarei Obrigado, a Senhor. bondade de Deus. Aleluia, meu Deus. Tua doce voz, Obrigado, Senhor. que me guia em meio ao fogo, Louvado seja o teu nome. na escuridão. Tua presença me conforta e me consola. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Esse é o nosso Jesus. Vivo na Oh, glória. bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Oh, glória a da Deus. bondade de Aleluia. Deus. Declare a bondade do nosso Deus. Oh, aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Glória a Deus. Oh, Tua aleluias. bondade me seguirá, Oh, aleluias. me seguirá, Senhor. Eu me Creia. rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, glória. Declare. Aleluia. És fiel em todo o tempo. Declara, igreja. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
bondade de Deus. Oh, aleluia, Deus. Glória, glória, glórias ao Senhor. Em todo o tempo. Aleluia. Declare isso. Ele é fiel. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eita, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Aleluias. Obrigado, irmãos. Obrigado por ouvir. Obrigado pela sua atenção, né, Pastor Tiago? Encerrar. Eu me lembrando aqui, quando aconteceu o acidente comigo, se eu tivesse ficado pensando na maldade daquele homem, eu estava com trauma até de sair. Mas continua aí na ativa para a glória do Senhor. Pastor, muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Glória.